Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Então nós temos que começar a falar coisas boas, parar de falar coisas que não prestam, falar coisas que atraem o mal. A gente tem que falar coisas positivas, não podemos estar falando coisa negativa, porque as coisas negativas elas atraem o mal vem mesmo. Porque a pessoa falando alguma coisa, ela vai ficar enredada na palavra dela, ela vai ficar enredada naquela palavra pecaminosa, que é uma palavra pecaminosa. Então a pessoa não pode ficar falando coisas que não deve falar. Como, por exemplo, você não presta. Então a pessoa fica rendada naquela palavra, ia ficar ali e não pode estar ali, vai ficar presa naquilo que ela falou. Então a gente não pode estar falando qualquer coisa, a gente tem que falar coisa que abençoa a vida da pessoa, nem coisa que amaldiçoa a pessoa, porque senão a gente vai ter que pagar um preço alto pelo aquilo que nós estamos falando de errado. Quando a pessoa ela é justa, ela fala coisas boas. E essa dificuldade de rendar a palavra, essas coisas, não cai no justo. Porque o justo só fala coisa boa, o justo ele só fala de justiça. Agora as pessoas que é injusta, elas só falam coisa de injustiça. E elas estão cada dia mais presas na palavra da boca dela. Cada dia elas estão mais presas, cada dia elas estão mais firmadas na mentira de Satanás. Cada dia que passa elas estão mais presas com Satanás. Cada dia que passa ela está presa no que ela anda falando. Ela vai ficar presa. Por isso que nós não devemos falar coisas que não devem, porque a Bíblia nos orienta sobre isso e está orientando agora. Você que fica falando que seu filho não presta, que seu marido não presta, que é isso, que é aquilo. Então você está presa nessa palavra. E essa palavra que o inimigo vai pegar para destruir a sua vida, a vida da sua família. Por isso você tem que começar a falar: meu marido é uma benção, meu filho é uma benção, minha casa é uma benção. Começar a abençoar a vida de você, da sua família. É melhor abençoar do que amaldiçoar na sua vida. É bem melhor. Vou deixar uma palavra aqui para você meditar, que está em Provérbios, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: o mal se renda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Glória a Deus para o justo, né? Porque o justo não cai nessas armadilhas de Satanás. Mas aquelas pessoas que é injusta, elas estão caindo na armadilha de Satanás pelo falar dela. Porque o inimigo, ele usa a boca dela para ela estar falando coisa e ela acaba falando. Mas se ela fosse justa, ela não ia falar essas besteiras. Aí como ela fica emprestando a boca pro inimigo, então ela começa a falar coisas que não deve. Aí ela fica falando essas coisas, o inimigo prende ela fica presa na mão do inimigo. Ela fica presa pela palavra que ela falou. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós não podemos estar falando coisas que vai acontecer de errado em nossas vidas, porque o que nós fala dá força para o inimigo operar em nossas vidas. Por isso que há muitas pessoas aí amaldiçoadas, muitas pessoas aí que estão sofrendo por causa desses vacilos que estão dando, vai liberando qualquer palavra, vai liberando pela fala, e aí ela fica presa no laço do passarinheiro, e aí a vida dela vai de mal a pior. Mas o justo, ele não fica falando coisas que não deve. Por isso não tem essa dificuldade de ficar preso, né? Porque ele não fala essas coisas que não deve falar. Ele só fala coisa que dá fruto de justiça. Fala coisa que abençoa a vida da pessoa. O justo fala coisa para que a pessoa venha se melhorar cada dia mais. E o justo é isso. O justo faz justiça. Enquanto o injusto faz injustiça. E o injusto Deus não aceita. Deus quer saber de pessoa justa. O injusto, quando ora, a oração não passa do teto. Mas o justo, quando ora, a oração dele tem muitos efeitos. Então vamos aprender com essa palavra a ser justo. Parar de ficar falando coisas que alimentam o demônio na nossa vida. Vamos parar de ficar falando coisas que não deve. Coisas que amaldiçoam
e não que abençoa. Vamos começar a agir diferente. Vamos começar a vigiar para que a nossa vida deve ser uma vida agradável a Deus. Uma vida que Deus pode e ver que nós estamos no caminho certo. E Deus coloca nós no caminho certo. E Ele vê que nós estamos indo. Então Ele vai dirigindo a gente para um caminho da bênção. Um caminho onde nós seremos abençoados. Porque se a gente ter fé, a gente vai viver pela fé. Mas a fé é na palavra de Deus. Não é na minha palavra, não é na palavra de vocês, ou na palavra de alguém, ou da sua mãe, ou do seu tio. Não, é na palavra de Deus. Nós temos que andar com a fé na palavra de Deus. Não importa o que sua mãe falou, se não estava baseado com a palavra de Deus, não quer dizer nada. O que nós temos que ver é na Bíblia. O que a Bíblia diz para nós fazer? Aí sim, vai valer a pena fazer o que a Bíblia fala. Mas se não quiser fazer aquilo que a Bíblia fala, vai sofrer as consequências do mal, do inimigo, porque ele vai entrar com tudo na tua vida para te destruir, porque você está abrindo brecha para ele entrar, está desprezando a palavra de Deus para aceitar a palavra que não tem nada a ver com Deus, a coisa que não tem nada a ver na Bíblia. Quanto que você sabe que as coisas de Deus é mais importante, você deixa as coisas que é importante para pegar aquela coisa que não tem nada a ver e que você vai se machucar mais tarde, não vai resolver nada para você. Portanto, você tem que acreditar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus para que a sua vida venha a ter uma mudança, tanto com o teu filho, com o teu marido, na tua casa, nos vizinhos. Você tem que viver pela palavra de Deus. O que Deus fala para você, você tem que respeitar a palavra de Deus e praticá-la. Se você não fizer isso, coitada de você, porque vai sofrer. Se não pedir perdão para Deus e falar: pai, eu errei, eu falhei, era para mim estar, meu pai, fazendo a tua vontade, eu fiz a vontade do inimigo, eu fui procurar lá pessoas que nem te conhecem e de crédito à palavra delas. Mas você tem que dar crédito da palavra de Deus, não a palavra do inimigo. Pense nisso e seja feliz com a palavra de Deus. Então, a coisa muito importante para nós na nossa vida mesmo é viver a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, meu Pai, para essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que tem falado tanta besteira, tanta coisa, Senhor Deus, meu Pai. Eu quero que fulano morra, eu quero que ele se dá mal, eu quero que quebra as pernas, Pai. Olha só que injustiça, meu Pai, em vez dela estar amando o irmão dela, Senhor Deus, meu Pai, ela está falando coisas que não deve, meu Pai, abrindo a boca, meu Pai, falar essas palavras pecaminosas, Senhor Deus, meu Pai. Pai, que ela venha ser justa, Senhor Deus, que ela venha fazer justiça na vida das pessoas, que ela venha orar pelas pessoas, Senhor, que ela venha ajudar as pessoas, meu Pai, que venha deixar por terra, meu Pai, tudo que é do inimigo, tudo que não presta, tudo que não vem de Ti, ó Deus. Pai, que ela venha viver a luz da palavra, que ela venha viver, Senhor, aquilo que o Senhor fala, Senhor, que é para nós fazer, não aquilo que o mundo fala que é para ela fazer, não aquilo que a televisão fala que é para ela fazer. Pai, ela não pode, meu Pai, se inspirar nas coisas do mundo, ela tem que se inspirar na palavra da Bíblia, Pai, para que ela possa, Senhor Deus, meu Pai, viver uma vida, meu Pai, contigo. Pai, eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus.